Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo e você? Como tá a família? Como tá todo mundo? Todo mundo bem, todo mundo seguro. Que bom, que bom. Rodrigo, obrigada por ter aceito o meu convite aí para a gente fazer esse bate-papo, né? Eu acho que é um tema super importante. Nós já conversamos pessoalmente sobre isso algumas vezes, né? Você que a gente que já treinou juntos, é super importante nós compartilharmos e quero te agradecer imensamente compartilharmos essa informação com as pessoas aí, com os colegas de profissão. Ana, é um prazer imenso estar aqui. É um assunto que me agrada muito conversar, adoro falar sobre contratos. É o meu cotidiano, é o meu dia a dia. É um assunto que também gosto muito de estudar. E é um prazer estar conversando contigo aqui, com as pessoas que estão fazendo parte da nossa live. Que bom, obrigada, que bom. Eu deixei o meu computador aqui na minha frente e aí com aquele roteirinho pronto que nós havíamos combinado com algumas questões que nós sabemos que são mais importantes, né, para dar tempo de nós abordarmos tudo aqui. E eu queria pedir para o pessoal que está chegando aí, agradecer, claro, pela presença de vocês, mas que vocês possam ir ali naquele aviãozinho aqui embaixo, ó, e lembrar os seus amigos aí, os colegas que vocês acreditam que é importante que eles também acompanhem a gente aqui, manda o convite para eles rapidinho, que eu acho que fica bacana a gente ter bastante gente aqui. Bom, então vamos lá. Rodrigo, você quer falar um pouquinho, se apresentar para o pessoal que não te conhece? Meu nome é Rodrigo Machado, Meu nome é Rodrigo Machado Corrêa. Eu sou advogado sócio da Balsini Corrêa Advogados. Nosso escritório, ele tem como base de cliente empresas e relações contratuais. Também sou professor da disciplina de Direito Constitucional, Direito Empresarial e Tributário. E sou um praticante de esportes porque a Ana me forçou a praticar esportes. A culpa é minha, né? Consegui. A culpa é tua. Você sabe que o seu perfil de cliente, né, é o nosso sonho de realização profissional. Assim, eu lembro que quando nós fomos ter a nossa primeira conversa, assim que eu cheguei, você me disse assim: eu odeio exercício. Eu falei, meu Deus do céu, olha a missão que eu tenho agora. E eu fico bem feliz Ana, que... só para deixar registrado, eu continuo você odiando ainda exercício. não gosta. Mas eu faço. Mas está fazendo. Perfeito. Entende o quanto é importante. Não. Tá bom. É só para poder tomar o vinho depois. Exato. Legal. Obrigada pela tua apresentação, Rodrigo. Vocês viram aqui que nós estamos muito bem, né, de convidado. O Rodrigo é uma pessoa super capaz, super profissional no trabalho dele já há algum tempo. Então, vamos começar, né, Rodrigo, com a nossa primeira pergunta aqui. Gostaria que você explicasse para os colegas, para os profissionais de educação física, para quem atua como personal trainer ou quem tem academia, quem tem estúdio, qual a importância da elaboração de um contrato? Por que tem que ter um contrato, né? Por que é importante juridicamente? Ana, dentro do mundo dos negócios jurídicos, o ato mais importante de um negócio jurídico são os contratos. E nós não podemos deixar de fora a questão do personal trainer. Ser personal trainer é um negócio jurídico. E como todo negócio jurídico, ele necessita de um contrato. O contrato é o elemento fundamental. É como se tu estivesse estabelecendo a lei que vai determinar aquela tua situação. É a lei, tu está redigindo a lei que vai regular todo o universo que está à sua volta. Por isso é extremamente importante que se faça um contrato, tá? Mesmo que não seja um contrato muito complexo. Lindo, mas maravilhoso. tu precisa ter pelo menos as regras básicas da tua prestação de serviço. É fundamental para vários aspectos. Perfeito. É uma coisa que me incomoda um pouco sempre que eu falo, e eu trabalhei com essa disciplina na universidade de personal trainer, e sempre que a gente fala de contrato, parece que os alunos, que os profissionais têm medo dessa ferramenta que é imprescindível, né? Tanto, e você falou muito bem, o personal trainer, ele precisa se ver como um negócio, como uma microempresa, né? Para que depois, futuramente, ele possa expandir no seu estúdio próprio, na sua academia, mas ele, enquanto pessoa, ele é uma pessoa jurídica, né? Enquanto personal trainer. Então, é importante garantir isso, porque é no contrato que a gente estabelece tudo aquilo que é direito e dever de ambas as partes.
Então, acho que fica tudo muito claro, muito simples. Dando um pouquinho do nosso exemplo, do nosso dia a dia, nós temos problemas com alguns clientes, não problemas, né, mas algumas questões com alguns clientes, mesmo tendo contrato, mesmo estando escrito, né, todas as cláusulas, o que ele tem direito, caso ele queira cancelar e etc. Ainda assim, nós temos clientes que ou não leem o contrato, ou a gente brinca que se fazem de bobo, né? Então, eu não entendo como os demais colegas trabalham sem contrato. Então, eu acho que é um ponto fundamental nós esclarecermos, né, tudo aquilo que é dever e direito de ambas as partes. Acho que esse é o primeiro ponto. No mundo jurídico, a gente costuma dizer que um contrato ele só é colocado à prova se ele é um bom ou não contrato quando ele é submetido ao judiciário. Porque um contrato, enquanto não houver briga nenhuma, não tem problema. É só um pedaço de papel. Exato. Agora, quando houver o conflito social, o conflito entre as partes, e esse contrato for submetido ao crivo da lei, do juiz que vai analisar e vai ter que decidir o que está certo e o que está errado, aí é que tu verifica se o contrato foi redigido adequadamente, claro, ou não. Perfeito. E aí, pensando nisso, Rodrigo, quais são, assim, as cláusulas básicas que nós teríamos que ter no nosso contrato? Um contrato simples, mas o que seria imprescindível conter no contrato? Se a gente fosse partir do pressuposto de fazer um contrato simples, né? Tu vai começar o teu contrato nomeando, e aí tu tem que nomear ele com base naquilo que tu vai fazer, e o que o personal basicamente vai fazer é prestação de serviço, ele se enquadra dentro da prestação de serviço, então se trata de um contrato de prestação de serviço. Em seguida, tu precisa, Ana, qualificar as partes. Dizer quem são as partes desse contrato, né? E qualificar é dizer nome, sobrenome, profissão, estado civil, CPF, RG, de preferência profissional. Pegue uma cópia do CPF e RG para anexar a esse contrato. E a qualificação ela é importante porque ela vai delimitar dentro do contrato o que nós chamamos de capacidade. Um negócio jurídico, para ter validade, o agente que praticou esse negócio jurídico, ele precisa ser um sujeito capaz. Okay. Isso principalmente se enquadra quando tu vai trabalhar com um cliente teu que não seja maior de idade. Então tu precisa qualificá-lo e dependendo da idade desse teu cliente, tu vai precisar da assinatura dos pais. Quer dizer, tu vai precisar da assinatura dos pais e em alguns casos vai precisar da assinatura do menor também. Okay. Se ele tiver acima de 16 anos, o menor assina junto com os pais. Abaixo de 16 anos, somente os pais assinam. Ok, perfeito. Então, primeira questão, qualifica. E presta atenção na idade da pessoa que está sendo o contratante. Ok. Né? E aí a gente precisa... Pode perguntar. Não, eu ia falar, beleza, então eu coloco lá o que eu estou oferecendo, né? Então, que é a prestação de serviço de um treinamento personalizado, individualizado, enfim, e quem são as partes, né? Quem é a Ana personal e quem é o cliente que vai receber esse atendimento. Perfeito. Aí tu vai para o teu objeto, que é uma das partes mais importantes do contrato, que é exatamente onde tu vai dizer o que tu faz. Ok. Tá? E com relação ao objeto, Ana, quanto mais específico, melhor. Então, não basta tu dizer, eu vou prestar serviço de personal trainer. Não. Quanto mais tu especificar o teu serviço aqui, as tuas técnicas, quais são as técnicas que serão utilizadas neste contrato, melhor. Então, o teu objeto é tu dizer tudo que será feito no teu contrato, porque essa será a base do teu contrato. Uhum. E muito provavelmente uma discussão ela pode estar relacionada ao teu objeto, uma discussão futura do contrato. Né? Uhum. Então, no objeto tu vai descrever tudo. E se possível, descreva a técnica que será utilizada, ou as técnicas que serão utilizadas. Seja minucioso naquilo que você vai colocar no seu objeto. E um cuidado, o contrato de personal trainer, ele é um contrato que ele está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. E isso traz algumas implicações importantes, Ana. A principal é que a linguagem que será utilizada no contrato deve ser uma linguagem clara, simples. Então tem que tomar no cuidado com o objeto, é tu não colocar um monte de palavras que o teu consumidor não vai entender. Claro. Ou se colocá-las, explicá-las.
Uhum. E aí tu precisa explicar, né? Uhum. Tu pode fazer isso no começo do contrato, dizendo, trazendo as palavras do contrato e já explicando cada item, cada palavra do contrato mais difícil. Ou tu pode ir explicando no meio do contrato, mas o ideal é que se tu for optar por realmente descreva de maneira clara, simples, objetiva e Ok. que teu consumidor consiga entender. Beleza. E aí, além disso, a gente poderia colocar horário de atendimento, local, onde que essa aula vai ser realizada, se ela vai ser na academia, em parques, em clubes, se existem custos além disso, né? Então, se eu vou atender na academia X, que não é minha, tem algum custo além disso para o cliente? Onde que entram essas informações? Todas, elas vão entrar no decorrer do contrato. Eu, pessoalmente, gosto de separá-las e começar a fazer por partes o contrato. Então, eu faço do objeto, eu faço a qualificação, eu faço o objeto, local da prestação do serviço. E aí tu tem que dizer, né? É tu que vai escolher o local da prestação do serviço, é teu cliente que vai escolher. Se é tu que vai escolher, quais são os critérios da tua escolha? Se é ele que vai escolher, quais são os critérios da escolha e quando tu, enquanto personal trainer, pode negar a escolha dele no contrato. Isso pensando na questão do local da prestação do serviço. Ok. De maneira clara, objetiva. O dia que tu vai prestar o serviço, ou os dias, os horários, etc. Apagou uma luz aqui. Tudo isso precisa estar claro no contrato. Tá. Entendi. Bom, então a gente precisa especificar o melhor possível, né? Dentro do local de atendimento, o horário que esse cliente, quanto tempo tem essa aula, acho que é importante também, né, Rodrigo? Colocar quanto tempo tem esse treinamento, ou colocar que esse treinamento ele não tem um tempo específico, porque hoje em dia, Rodrigo, era muito comum antigamente todas as aulas terem duração de 1 hora. Isso era clássico, né? Só que tem algumas aulas, alguns modelos de treinamento que podem durar menos e alguns modelos que podem durar mais. Como que a gente coloca isso no contrato? O ideal é colocar o tempo de prestação dessa aula ou não? É ideal colocar o tempo de duração dessa aula? Ou eu posso deixar entre tanto e tanto tempo, entre 30 minutos a 1 hora e 30, não fica algo muito, muito vago? Tu não precisa estipular o tempo, mas tu pode, por exemplo, qualificar como sessão, mas seria interessante tu estipular um tempo mínimo e um tempo máximo. Ok. Mas não é obrigatório. Okay. Não é obrigatório. Tu tem que fazer alguma coisa que o teu consumidor se sinta à vontade com relação a isso. Eu acho razoável 15 minutos de distância. Variação. Mais do que isso, legal. De variação. Mais do que isso, ele fica muito além do objeto do contrato. Perfeito, perfeito. Porque é bem isso. Algumas aulas duram aí 45 minutos, algumas aulas duram 1 hora e 15, né? Dependendo do tipo de atividade. Então, isso acho que é um ponto importante. E dependendo do cliente, vai durar 10 minutos, né? Exato, quando ele ainda Porque quer vai fugir. Desistir antes, exatamente. Vai pedir para desistir. Exatamente. Entendi, eu saquei. Muito bem. Rodrigo, o que eu posso e não posso colocar no meu contrato com relação à remarcação de aulas, cancelamentos, multas, por exemplo, caso o cliente desista do plano que ele escolheu antes do tempo? É legal isso, você cobrar uma multa? Porque eu te dou o seguinte exemplo. No nosso estúdio, nós temos modelos, isso nós já fazíamos também enquanto personal trainers, tanto eu quanto a Ari, de nós termos modelos diferentes. Então, nós temos aulas mensais, que tem um valor X, nós temos aulas trimestrais, semestrais e anuais. Do mensal para o anual, tem 20% de desconto numa escala progressiva ou regressiva. Bom, e aí o que o cliente faz? Ele contrata o plano mais barato, que é anual, 12 meses, só que lá pelo quarto, quinto mês, ele não quer fazer mais. Ele, por algum motivo, ele desiste, e óbvio, isso pode acontecer, e o cliente tem que se sentir livre, com toda certeza. Como que a gente lida com essas questões? É plenamente possível, nesse exemplo que tu deste,
colocar uma multa. Então, pode haver a multa contratual caso haja o rompimento. Então, tu pode fazer escalonado. 3 meses, 6 meses, 1 ano e desconto progressivo com relação a isso. Isso só precisa ficar claro no contrato e ser muito bem explicado dentro do contrato, mas é possível. Agora, a questão da multa que pode ser aplicada, temos algumas regras. Ela não pode ser excessiva. Não pode ser uma multa, por exemplo, que seja superior ao valor que ele teria para pagar para cumprir o contrato inteiro. Claro. E uma segunda regra que decorre principalmente da jurisprudência, ou seja, os tribunais fixaram o entendimento que quando tu coloca esse tipo de multa, ela precisa ser proporcional. Então, tu fez um contrato para 1 ano. Okay. Ele cumpriu 4 meses. Só pode fazer a cobrança da multa em relação a 6 meses, que é o que é a diferença. Então, tem que ser proporcional. Tu não pode cobrar aí, nesse caso, a multa inteira. Entendi. Mas é plenamente possível. E tem um valor, 10%, 20% dos meses restantes, 50%? Não tem isso. Okay? Não, mas a jurisprudência costuma entender que acima de 50% é complicado. E aí já tem decisão que manda reduzir a multa. Claro. O ideal é que tu não passe de 30%. Ah, que bom. O nosso contrato, que nós somos orientadas, mas 20% nós cobramos quando tem o cliente quer interromper. Isso é uma coisa importante, porque eu já ouvi alguns profissionais de super destaque no mercado, aí no Brasil, dizendo o seguinte: eu não preciso de contrato porque eu garanto para o meu cliente, eu não quero que o meu cliente se sinta preso ao meu trabalho, eu quero que, se ele não estiver contente, ele possa sair a qualquer momento. Então, precisa haver um entendimento de que o contrato também te permite isso. Ele também permite ao cliente que ele possa sair a qualquer momento, isso em todo o contrato, né? Quando você entra num curso de inglês, por exemplo, você vai para uma escola. Bom, a escola está cedendo aquele horário, né, para você está pagando por aquele horário, você contratou, né, aquele plano para 18 meses e, de repente, lá no 8º mês, por algum motivo, que não importa aqui, né, por qualquer motivo, o cliente não quer fazer mais, mas veja, a escola deixou de entregar aquela carteira, né, aquela vaga para um outro cliente. E aí, de repente, ela vai ficar aqueles meses inteiros até completar 18 meses e ter uma nova turma para ter um outro cliente ali no lugar, né? Então, eu acho super justo e é uma dificuldade que os clientes têm de entender isso. Já aconteceu conosco, a gente não cobrar. Não, tá tudo bem, às vezes foi por uma situação realmente difícil. A pessoa, olha, eu gostaria muito de continuar, mas não dá. A gente, tudo bem, não vamos cobrar a multa, já estava quase acabando. Mas tem clientes que não, que eles fazem 4 meses, querem pagar com aquele desconto o plano de 1 ano e interrompem no 4º mês. Então, aí eu acho que tem que ter um bom senso, né, das partes. Sim, mas tu pode buscar equilíbrios com relação a isso. Tu pode, por exemplo, colocar no teu contrato quais são as hipóteses em que não serão cobradas as multas. Ou seja, quando há um justo caso, tu pode estabelecer quais são os justos casos do teu contrato. Olha, nessas hipóteses, caso tu queira desistir do contrato, não será cobrada a multa. Fugindo dessa regra, tu pode cobrar. E o contrato ele também serve, além de regular a relação jurídica, como uma estratégia tua em relação ao teu negócio e com o teu cliente. Se tu não te sente à vontade de colocar uma multa enquanto profissional, não há problema, não é obrigado a colocar a multa. O que nós precisamos entender é que se tu te sente confortável para colocar a multa, tu queres clientes que se sintam confortáveis com relação a isso. Até porque se ele não quer a multa, ele não assina o contrato desde o início, ou ele diz, não, eu não vou assinar porque eu não quero a multa. E aí, ou tu vai ter opção, porque o que precisamos entender, Ana, que o contrato ele precisa ser negociado. Enquanto tu, profissional, tu não pode simplesmente colocar um pedaço de papel na frente do teu cliente e dizer, lê e assine. Não é assim. Ele tem que ler, ele tem que entender o que ele assinou e ele tem que ter a oportunidade de poder discutir as cláusulas do contrato. Dizer, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso não quero. Não se aplica a mim, ao meu estilo de vida, né? Porque às vezes você tem um cliente, o que acontece conosco, nós temos clientes, por exemplo, que viajam bastante. Mas eles querem fazer o plano anual, eles querem fidelizar o programa conosco, mas às vezes eles ficam um pouco presos nessas histórias de remarcações de aula, por exemplo. Então nós, enquanto profissionais, enquanto estúdio, nós tentamos ajustar isso caso a caso. E isso é muito bacana, né? Você receber o cliente de, olha, esse é o nosso contrato, essas são as nossas regras.
está ok para você, você concorda, né, com cada ponto desse, olha, isso aqui não é legal para mim, porque eu viajo muito, tem como eu repor essas aulas de uma forma diferente? Então, eu acho que tudo isso pode ser ajustável, né, como você falou, acho que fica justo para todo mundo. Perfeito. A ideia do contrato é que ele é exatamente esta, que ele seja justo para todas as partes, que elas tenham oportunidade de negociar e chegar num consenso e, se entenderem que não é o caso de assinar, não assinarem ou negociarem as cláusulas. Legal, legal. A gente tem um plano também no estúdio, que é o plano Flex ou plano mensal, que o cliente paga só pelas aulas que ele faz. Então, eu acho também sempre legal você ter várias opções de modelos, né, de pagamento, de formas de pagamento, porque o cliente vai escolher aquela que mais se adapta a ele, né? Acho que quanto mais a gente oferecer essa flexibilidade, melhor, né? E tu pode, inclusive, acrescentar essas opções dentro do próprio contrato. Tu pode, mesmo feito o plano anual, se ele quiser fazer algumas aulas extras ou aulas flex, tu pode já acrescentar, inclusive, no mesmo contrato e já deixar isso claro para ele e deixar toda a situação amarrada. Legal, legal. Amarrado juridicamente, né? Entendo. Rodrigo, legal. Olha, pessoal, vocês que estão nos assistindo, faz favor, entra ali, vamos aumentar o número aí de pessoas assistindo conosco, enquanto o Rodrigo toma uma aguinha, para a gente entrar já no próximo tema, que é contrato e pandemia, o que muda. Então, vai ali na flechinha, naquele aviãozinho de papel, e convida um colega seu, pelo menos, aí, para entrar junto com a gente, e mandem perguntas aqui, por favor, além daquelas que, né, alguns já mandaram, que a gente vai responder aqui. Bom, Rodrigo, o que muda? Só queria voltar antes da gente entrar na pandemia, que é a questão que eu vejo muito pouco nos contratos de personal, é que as pessoas não se dão conta, mas o judiciário já se deu conta disso, que o serviço que vocês prestam é um serviço de intervenção no corpo. A verdade é que, apesar de tu não tocar no teu cliente, tu está intervindo diretamente no corpo dele. E quando nós fizemos isso dentro do direito, existe um procedimento para explicar para o teu cliente essa intervenção e quais são as consequências dessa intervenção no corpo. Quando tu vais fazer uma cirurgia, quando tu vais no dentista, os profissionais da saúde que fazem intervenção no corpo, eles assinam um termo de consentimento, onde ele explica tudo o que será feito, explicam quais são as principais consequências de tudo que serão feitos no teu corpo, as contraindicações. E por que isso é importante? Falo isso porque hoje, em decorrência dessa conversa, eu fui pesquisar algumas jurisprudências, e nós já temos algumas jurisprudências no sentido de profissionais que foram condenados por lesões em determinados clientes, e vários motivos da condenação, não eram muitas jurisprudências, eram poucas, mas o que eu percebi é exatamente essa, é que falta tu informar dentro do contrato quais são os riscos da tua atividade para o teu cliente. Olha, tu vai fazer isso, e os riscos são esses. Se não quiseres colocar isso num contrato, recomendo que faça isso num termo apartado separado. E grampeie depois com o teu contrato, para caso um dia precisar, é um documento extremamente importante para uma ação judicial, para uma defesa numa ação judicial. Tá, vamos colocar de forma prática, eu teria que explicar a ele que, em decorrência do exercício físico, podem acontecer as seguintes situações: tontura, falta de ar, seriam essas questões fisiológicas. Essas questões fisiológicas. Ou seja, quais são as consequências do exercício físico para o teu corpo, o que tu pode sentir e... Que podem ser coisas normais, né? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, olha, esse medicamento aqui ele pode te dar um leve enjoo. Seria mais ou menos essa analogia, né? Numa cirurgia e o exercício físico também. Isso, mais ou menos essa analogia. Ok, perfeito. Nós temos, hoje, não é mais necessário o atestado médico para a prática de exercícios físicos, mas todos os clientes precisam assinar o parquet, que é um questionário de prontidão para a prática de atividades físicas, que são 7 perguntinhas, super simples, se ele teve dor no peito e etc., se o médico já recomendou que ele usasse algum medicamento para hipertensão. Se ele responder sim para pelo menos uma, ele precisa primeiro ir ao médico para depois iniciar o programa de treinamento. Então, a gente tem somente, né, o parquet nesse sentido. E depois, claro, nós poderíamos fazer um anexo a isso, né,
com considerações importantes sobre o exercício físico. E aí descrever tudo isso, né? Eu acho que é um ponto super importante esse que você colocou. Perfeito. Legal. Bom, e agora, o que muda com a pandemia, né? Com tudo isso que a gente está vivendo? Muitas pessoas mandaram perguntas. Olha, alguns clientes não querem mais fazer, ou agora alguns estados, né? Santa Catarina é um deles. Você pode voltar a fazer a prática de exercício, mas tem cliente que ainda está com medo de voltar, que ainda não se sente seguro. Como que fica essa questão contratual? Ela continua valendo? Algumas coisas caem, como eu sei que já acompanho você há algum tempo, a questão dos contratos de aluguéis, etc. Como que fica para a gente essa situação? Essa situação muda tudo. Muda a vida, muda o cotidiano, e principalmente os contratos, e seja o contrato de personal trainer ou qualquer outro contrato que exista hoje. Jurídico. Muda tudo. Eu vou te dar um exemplo prático com relação a isso. O teu contrato tem uma multa de 20%. O judiciário vem entendendo que, neste caso de pandemia, em decorrência de força maior, se essa multa não pode ser aplicada. O rompimento do contrato por parte dele agora pode ser feito sem multa. Interessante, legal. Essa multa já fica complicada. E decorre do que isso? De um estado jurídico que a gente chama de força maior, que é algo incontrolável, que ele pode até ser previsível, mas é inevitável. Uhum. É o que aconteceu com a pandemia. Ela era previsível e era inevitável. Nós temos hoje 2 projetos de lei. Um deles já foi aprovado no Senado e está na Câmara. O outro, ao contrário, já foi aprovado na Câmara e está no Senado. Uhum. Todos eles abordando questões sobre contratos e o Código de Defesa do Consumidor. Então, vários contratos vão sofrer influências por esses 2 projetos de lei. Quando eu falo projeto de lei, ele ainda não é lei. Se não é lei, ele ainda não é obrigatório. Mas possivelmente ainda, talvez não esse mês, mas no próximo mês, eles já se transformam em lei, e aí nós vamos ter várias mudanças com relação aos contratos, inclusive com relação a multas, rompimentos. Um desses projetos diz que não é o caso não é o caso de rompimento do contrato, tentar evitar rompimento do contrato, tentar afastar a questão da teoria da imprevisão, que é uma teoria que possibilita que tu discuta os contratos. Uhum. Então, muda tudo. Toda a relação contratual vai ser alterada nos próximos meses. E aí, então, bom, não é regra, né? Ainda não virou lei, ok? Então, existe, mas pode-se usar isso como um bom senso entre o profissional, o cliente, né? E o profissional. A gente pode fazer algum tipo de anexo, apêndice, não sei como se chama juridicamente, quando você tem essa alteração em função da pandemia, onde lê-se tal coisa, exclui-se essa cláusula. Existe isso? É importante a gente dizer aqui que um contrato ele é feito por um tempo certo, por um tempo determinado, certo? Mas nada importa e nada impede que, desde que seja negociado entre as partes e que elas estejam de acordo, tu possa alterar esse contrato quantas vezes forem necessárias. E aí tu vai fazer através de um adendo contratual, onde tu vai colocar essas alterações que sofreram um contrato junto com o contrato. Vai ser um anexo ao contrato, onde tu vai dizer a cláusula anterior não tem mais validade, ou a cláusula anterior agora se aplica dessa forma, etc. Legal. Isso se chama adendo? Adendo contratual. Adoro essas palavras do direito. São muito mais fáceis do que as palavras da educação física. O nome dos músculos, né? Muito mais fáceis. Tá, a gente já entrou nessa discussão. Você tem toda a razão. Eu lembrei agora. Entendi. Então, ainda não existe a lei, mas já existe uma indicação de que isso pode acontecer, né? De que não tenham mais essas multas contratuais em decorrência da pandemia. Essas multas, Ana, em decorrência de uma interpretação do próprio Código Civil, da legislação como um todo, elas já estão sendo afastadas pelo judiciário. Okay. Já há várias decisões de pessoas que submeteram seus contratos ao judiciário para afastar multas em decorrência da pandemia. Okay. Tem vários exemplos. Por exemplo, contrato de locação. Contrato de locação, se tu romper ele em determinado período, tem multa. Temos várias decisões afastando o contrato de locação. No campo de empresas,
Tu tem várias multas que estão sendo afastadas, por exemplo, sobre contratos sobre demanda de energia. Quando tu tem uma indústria, tu contrata um X de energia. Só que como veio a pandemia, eles não consumiram energia, tu precisa romper o contrato, que é por tempo determinado, tem uma multa. Tu afasta a multa. Tem uma série de situações hoje no direito que o judiciário já está afastando com as leis atuais. Ok. Entendi. Bom, e uma pergunta que foi enviada para a gente ontem é com relação à validade do contrato, porque eu lembro que era uma pergunta que os alunos também faziam em sala. Professora, o contrato só tem validade quando ele é reconhecido em cartório ou assinado em cartório com testemunhas? Ou esse contrato que nós assinamos na academia, né, com o nosso cliente, ou enfim, na casa do cliente, ele tem validade jurídica? Como é isso, Rodrigo? No direito brasileiro, Ana, os contratos eles podem ser feitos de várias formas. Inclusive, o direito permite o contrato verbal. Eu lembro que você explicou isso uma vez. Toda vez que eu entro num mercado e compro para tomar um café, e compro um café, eu realizei ali um contrato verbal de compra e venda. É um contrato plenamente válido. Então, um contrato verbal dentro do direito brasileiro, ele é plenamente válido em várias circunstâncias. Mas qual é o problema do contrato verbal? O problema do contrato verbal é a prova, porque tu diz, mas não foi a cláusula, não foi essa cláusula que eu combinei. Aí tu vai dizer, não, mas foi. E aí tu vai ficar nisso, aí vai precisar de testemunha, é um rolo. Então é melhor tu evitar o contrato verbal. Vai para o escrito. Okay. E o contrato escrito, em regra, ele tem forma livre. Tu escolhe as cláusulas, tu escolhe o tempo de validade, se bem que para prestação de serviço nós temos no direito brasileiro um tempo máximo de 4 anos, um contrato de prestação de serviço ele não pode ultrapassar 4 anos. Ele pode ser renovado, mas ele de uma vez só, 4 anos. Entendi. Então não existe uma forma muito específica em regra. É claro que há uma série de exceções com contratos muito específicos que a gente precisa seguir uma série de determinações de lei e de forma, como escritura pública e as assinaturas, os reconhecimentos. Mas essas são as exceções. A regra, a gente precisa do contrato assinado. O reconhecimento de firma, ele é interessante por quê? Ele é interessante para ti depois provar que a pessoa que assinou é a pessoa que assinou, caso ela diga que a assinatura não é dela. Mas ele não dá maior ou menor validade ao contrato. O contrato vale igual. Só evita com o reconhecimento de firma uma discussão jurídica depois de quem assinou. Se a pessoa disser, não foi eu que assinei, mas aí vai ser feita uma perícia, o perito vai dizer, não, foi tu, ou não foi. Ok, tá entendi. Então, assinou o contrato, está valendo. Assinou o contrato, está valendo. Com relação à atividade de vocês, assinou o contrato, está valendo. Não preciso de reconhecimento de firma, nada disso. Entendi. Em regra, a maioria dos profissionais liberais não necessitam de reconhecimento de firma nos contratos. Legal, legal. Rodrigo, sempre tive uma curiosidade, até quando a gente estava montando o nosso contrato, porque nós não tínhamos na internet nada a respeito do personal ou de estúdio, né? Tínhamos modelos muito vagos e sempre me chamou a atenção o que é força maior, motivo de força maior. Como que isso é interpretado juridicamente, né? Pela justiça? É exatamente isso que nós estamos vivendo atualmente. Tá. Nos contratos sempre vai haver a expressão caso fortuito ou força maior. Né? São termos vagos. A própria lei, que é o Código Civil que traz esses termos, traz os termos vagos. O exemplo da pandemia é algo que é previsível, mas é inevitável. No caso por isso força maior. No caso fortuito é algo imprevisível. Tu não prevê. E são conceitos extremamente vagos, exatamente são construídos para serem vagos, para te poder, em determinadas situações, poder enquadrar aquele fato, aquela situação nesses conceitos amplos, gerais e vagos. É o caso do caso fortuito, força maior e principalmente agora da pandemia nesse momento. Então, qual é o principal efeito quando se reconhece que é uma força maior? O principal efeito no contrato é que tu pode haver a rescisão do contrato sem que haja os prejuízos da rescisão do contrato. As multas contratuais, as perdas e danos em determinados contratos, ela afasta a incidência de determinadas situações, de consequências do rompimento do contrato que ocorreriam se não fosse aquele ato,
aquele ato de força maior, o caso fortuito, que impede a execução final do contrato. Sempre olhando para esse caminho. Essa situação impede a execução final do contrato, impede a execução do contrato, e aí, com base nisso, se interpreta essas cláusulas gerais e se diz, é força maior, não é força maior. Agora, a questão é que não é um conceito geral. Isso sempre vai ser analisado do geral para o concreto. E quando eu falo isso, significa que necessariamente tu vai ter que submeter aquilo a um juiz, que vai dizer que se aquela situação se enquadra ou não no caso fortuito e força maior. A gente já está no momento de discussão do contrato, a gente já saiu da negociação, a gente já está brigando, já está uma confusão, então precisa agora do judiciário para dizer, não, há força maior aqui, há caso fortuito ou não há. Era isso que eu ia perguntar, quem é que define o que é força maior, né? Então, é exatamente isso. Então, o juiz é que define. A gente tem uma pergunta também interessante aqui, né? Nessa situação atual, o Luiz Augusto perguntou, quando o governo permite a reabertura dos estabelecimentos e o retorno parcial, mas o cliente não quer voltar, a gente considera a aula dada? O que a gente faz, né? A gente tranca o plano dele, deixa ele voltar depois, mantém pagamento. O que seria o ideal? O ideal é sentar e conversar com o cliente a respeito disso. Não existe uma fórmula aqui que tu vai conseguir aplicar fechada. Tu vai fazer uma negociação com o cliente de um jeito, uma negociação com outro cliente de outro jeito. Agora, o que eu posso adiantar é que não vai sustentar o quê? Tu cobrar, se ele não quiser pagar, tu não vai conseguir. Forçar a questão de multa nesse momento de pandemia, tu não vai conseguir forçar. É por isso que eu digo que nesse momento, a melhor situação é sentar e negociar com o cliente. Explica a situação para o cliente e diz, olha, vamos manter a mensalidade e depois a gente repõe essas aulas? Vamos manter a mensalidade e depois a gente repõe? Eu não consigo repor todas, mas eu posso repor essas. Quem sabe eu te dou um desconto nesse mês dessas situações e depois nós renovamos as aulas. É preciso negociar. O problema da questão da pandemia e de uma série de situações que impediram a questão do profissional executar o trabalho é que tu também não pode impor essa situação inteira ao teu consumidor. E eu tenho que lembrar novamente, Ana, que nós estamos lidando aqui com o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. O Código de Defesa do Consumidor é um código que, em tese, ele protege o consumidor em determinadas situações. E essa é uma das situações. Entendi. É importante sempre essa análise caso a caso, né? Uma outra pergunta que me veio aqui, que enviaram ontem, foi a respeito de o seguinte, bom, eu não posso trabalhar enquanto personal, o governo, o Estado não permite, estamos em pandemia, mas eu ofereci aulas virtuais para os meus clientes. Então, ou através de aplicativo, ou aula por vídeo mesmo, e o meu cliente ele pode negar isso? Ele pode dizer, não quero, não funciona para mim. Quando tu me perguntou inicialmente na nossa conversa quais são as cláusulas básicas que a gente tinha que colocar no contrato, eu acho que a partir de agora, essa é uma cláusula básica que a gente tem que colocar no contrato. Se o contrato for omisso, ele não consegue forçar o cliente dele a aceitar as aulas online. Ok. Não dá. Somente se o cliente dele aceitar isso. Porque é uma renegociação contratual, e se tratando de uma renegociação contratual, precisam ambas partes negociar e chegar a um consenso com relação a isso. Entendi. Agora, o que tu pode fazer é colocar essa cláusula a partir de agora nos teus contratos. Olha, em situações de pandemia, em situações em que não for possível a aula presencial, poderão ser dadas aulas virtuais, à distância. Tu pode estipular, inclusive, qual é o limite dessas aulas que vão ser à distância. Tu pode agora, dentro dos teus contratos, incorporar essa situação. Tirando os contratos de seguro no mundo, que tinham cláusula se prevenindo de pandemia, nenhum outro contrato no Brasil tem cláusula relacionada à pandemia. Só as seguradoras tinham uma cláusula afastando a cobrança o pagamento da indenização de seguro em caso de morte quando houver pandemia. Jura? As seguradoras então, não pagam, em função da pandemia, elas não pagam o seguro. Eu não estou dizendo que elas não pagam, estou dizendo que tem no contrato delas que elas não vão pagar. Existe uma cláusula que exime elas da obrigação de pagar quando a morte decorre de pandemia. Entendi. Mas algumas seguradoras já vieram a público dizendo que essa cláusula eles vão afastar.
E as que vão manter as cláusulas, aí cabe ao judiciário analisar e ver se isso é legal ou ilegal. Eu te pergunto isso porque, assim, eu sei que tem vários colegas, nós no estúdio, enquanto ficamos fechados ali os 21 dias, 22 dias, nós fazíamos live, né, com uma certa frequência, para tentar manter os nossos clientes em casa, fazendo alguma atividade, mas nós nem pensamos que isso já poderia ser uma entrega no lugar das aulas, porque eu me coloquei como cliente. Como cliente, eu comprei uma aula presencial naquele espaço físico, com um nível de entrega do profissional diferente daquele que estava sendo oferecido. Mas me veio isso na cabeça porque alguém me perguntou e eu fiquei pensando na questão das escolas. Porque quando você também compra, no contrato das escolas e das universidades, tem isso. Mas quando a gente compra, a gente também compra aula presencial. E as escolas e universidades estão mantendo as aulas das crianças em casa, certo? E dos jovens. Então eu pensei, por isso que me veio essa pergunta, né? Se para eles está funcionando assim, por que para o personal talvez não funcione, né? É que para eles também não está funcionando assim. Está funcionando assim porque o sujeito resolveu não discutir o contrato. Mas eu tenho vários exemplos de pais que resolveram discutir o contrato e simplesmente afastaram os filhos para não ter a aula dessa forma e pararam de pagar. Entendi. E tu tem na questão da educação básica e infantil a questão da obrigatoriedade constitucional, porque a Constituição exige que a criança esteja na escola, mas mesmo assim os pais afastaram, as escolas notificaram o Conselho Tutelar, mas mesmo assim foi garantido o direito dos pais nesse momento de afastar as crianças da escola e pararam de pagar e romper o contrato. Então, tu nota que elas estão fazendo para os pais que permitiram que fosse feito. Entendi. Mas se eu resolver me manifestar contra o contrato enquanto pai, é possível, vou romper o contrato e não vou ter que pagar nenhuma multa, nenhum rompimento em decorrência disso. E aí a gente já tem várias decisões do judiciário a respeito desse tema. Mas é extremamente complexo, né? Porque imagina você tirar o teu filho da aula, vai perder, de repente, aquele ano letivo, né? Então, claro que, mais uma vez, eu acho que impera aqui o bom senso, né? De caso a caso. Mas a questão da escola, os casos que eu vi bastante, são pais preocupados com crianças que têm problemas respiratórios. Eles decidiram afastar o ano inteiro, porque eles não se sentiram seguros de, esse ano, deixar a criança voltar para a escola em decorrência do problema respiratório. Boa, é uma boa justificativa. A Bruna está perguntando se depois de um ano o cliente fez um contrato de 1 ano, ou 6 meses, não importa, se ele se renova automaticamente ou tem que fazer um novo contrato. Acho que você falou, né, que um contrato não pode ser maior do que 4 anos, né, isso já tem, mas que ele pode se renovar, né? Essa renovação, ela na verdade ela é um outro contrato ou pode ter algum tipo de cláusula explicando isso? Dentro do direito privado, que é o direito que nós vivemos, nós temos muita liberdade contratual. Quando eu disse no início da nossa conversa que o contrato vai fazer lei entre nós, é basicamente isso. Então, nós podemos dispor aqui de uma série de situações. Então, se tu colocar no teu contrato que esse contrato vai ser após 1 ano, vai ser por tempo indeterminado, vai valer aquele contrato. Não precisa fazer nenhum outro contrato, porque ali tu está colocando uma cláusula dizendo que aquele contrato, quando chegar a 1 ano, ele vai ser por tempo indeterminado. E aí tu vai ter que ter uma cláusula dizendo, tá, e quais são os critérios de rescisão do contrato, então? E aí tu precisa criar esse critério. Mas tu pode também colocar uma cláusula dizendo que não, que precisa da renovação formal do contrato, e aí vai ser um novo documento. Essas questões, vocês têm liberdade para contratar. Vocês podem utilizar do direito da melhor maneira que vocês entenderem, desde que vocês estejam satisfeitos e o cliente de vocês esteja satisfeito. Ok, entendi. Tem uma pergunta aqui do Adilson. Taxa de manutenção ou anual? Tem em contrato, mas durante a pandemia é obrigatório pagar, senão a cláusula não está em nenhum artigo. Adilson, desculpa, não entendi. Taxa de manutenção, você diz taxa de manutenção da academia, talvez seja isso, a academia que cobra do personal trainer para atender? Não sei se é isso que você está querendo. Explica melhor para a gente aí. Não sei se você entendeu. Valeu, Bruna. Obrigada a você pela participação. Eu acho que são várias cláusulas interessantes de se colocar. Eu sempre gostei de trabalhar com início e fim de contrato, né? E aí sempre renovar, até porque
geralmente a gente tem alterações de alguma forma, então, ou de horário, ou a gente tem um aumento do valor. Então, todos os anos em janeiro, por exemplo, nós temos o aumento de acordo com a inflação, com o INPC, enfim, com os índices que a gente toma lá para fazer o recálculo da nossa hora-aula. Então, todos os anos a gente renova os contratos baseados nisso. Então, eu acho até mais fácil fazer tudo isso. Eu acho que tem alguns contratos que são muito complexos para te negociar. É muito complexo e o estresse jurídico e o estresse, inclusive, enquanto sujeito, pessoal, etc., é tão difícil que às vezes compensa tu já estabelecer as cláusulas gerais e deixar de se renovar automático quando tem renegociação. Mas em casos mais simples, pode ser alterado a qualquer momento, ou ser renovado a cada 6 meses e fazer um novo documento. Isso fica muito a critério de vocês. Bacana. De vocês, então a gente tem essa liberdade, né, as minhas preocupações sempre foram aqui, assim, com relação à multa, o que é legal, né, em termos de percentual, de valores, o que é legal para não ser nada excessivo, mas também para ser justo para ambas as partes. Porque eu lembro que eu, enquanto personal, por exemplo, chega início do ano, março, para a gente aí em Santa Catarina, tem uma procura muito grande. E aí eu tenho o Rodrigo e eu tenho a Greze. Aí eu fechei com o Rodrigo e deixei de trabalhar com a Greze, cliente, né? E essa cliente foi para um outro treinador, enfim. E aí daqui a 2 meses o Rodrigo desiste. E poxa, eu perdi 2, né? Perdi o Rodrigo e a Greze porque ela já está treinando com outra pessoa. Então as nossas preocupações sempre foram essas, de que as coisas ficassem justas para ambos os lados, né? Mas que de forma alguma nós não respeitássemos o Código de Defesa do Consumidor, que é o básico aí dentro do contrato, como você já falou. E né? o Código de Defesa do Consumidor, é claro, em permitir a multa, desde que ela não seja abusiva. Legal. Tranquilo, pode se manter. Perfeito. Bom, aqui a gente tem, se fores recomendar a construção de um contrato, né? Quais seriam as sugestões? Acho que você falou, eu acho que algo bem importante que nós não usamos, por exemplo, eu nunca usei essa questão de falar os riscos que o cliente pode ter em relação ao contrato. Acho que é importante a gente pensar nisso já e readequar dentro lá do nosso negócio, mas que outras sugestões você poderia ter para a gente aqui? Vou dar algumas dicas gerais, tá? Vamos lá. Tá. Primeiro, não escreva difícil. Se você resolver pegar uma cópia do Google do contrato, só coloque as cláusulas que você realmente entenda que você está escrevendo. Não tenta colocar cláusula que você vai gerar alguma dúvida para você mesmo ou para o seu cliente. É complicado, não faça isso. E traga questões claras para o seu contrato. Só um pouquinho, desculpa. Claro. Traga tudo claro para o seu contrato. As questões relacionadas ao local da prestação do serviço, as questões de reposição de aula, que talvez sejam as questões mais complicadas para se chegar a um consenso com relação a isso. E aí, novamente, não existe uma lei determinando até onde você pode ir com reposição ou não. O que existe é a questão do Código de Defesa do Consumidor, quando tu faz uma interpretação geral dele, também não tem nenhuma cláusula com relação a isso, dizendo que ele vai perder a aula completamente. Então, tu precisa trabalhar com a ideia de reposição de aula. Não dá para trabalhar com a ideia de perder completamente. Só que aí tu pode estabelecer critérios. O critério mais utilizado é o aviso antecedente com determinadas horas. Então, tu precisa estabelecer esses critérios, essas ponderações dentro do teu contrato. Se tu avisar com antecedência, tu vai poder repor a aula. Tu pode estipular também quantas aulas tu pode repor. Legal. Tu não tem, talvez, que repor todas as aulas. Essas coisas precisam ser negociadas com cada um dos clientes de vocês. Tá. Não tem nenhuma regra com relação geral a isso. Tu precisa... Só para a gente entrar nessa questão de reposição de aulas, eu vim mudando conforme as coisas iam acontecendo. Assim, eu via que algumas coisas funcionavam e outras não. E a questão de reposição é uma delas. Eu lembro que tinha uma época que eu colocava assim, olha, eram permitidas somente 2 reposições no mês. Porque eu não tinha mais horário, não adiantaria eu colocar lá que o cliente, desde que ele avisasse com 6 horas de antecedência, nós poderíamos repor, desde que no máximo 2 aulas por mês. Só que chegou um ponto, Rodrigo, que eu não tinha mais horário, não tinha mesmo. Então, o que eu combinava com o cliente? Que, infelizmente, eu não tinha como garantir
porque eu não tinha mesmo como garantir aquele número de reposições. Contudo, a gente sempre conseguia, né? Porque por isso que o cliente tem que entender a importância dele avisar com antecedência. Porque se ele me avisa com antecedência, eu aviso aquele outro cliente que eu tenho uma aula que eu posso ajudar e repor a ele. Que, às vezes, juridicamente, ali no contrato, ele nem tinha mais aquele direito. Sei lá, já era a terceira, quarta aula do mês que ele precisava de reposição. E que, legalmente, né, eu tinha colocado lá que ele só podia repor 2. Mas essa é a importância, né, de a gente colocar esses critérios e ver o que funciona. Porque se a gente deixa a coisa solta também, acontece o desrespeito, eu acho que às vezes acontece com a medicina, com os dentistas, que é o cliente marcar e não aparece, e aí, poxa, por isso que às vezes a pessoa chega lá, o médico tem um monte de gente, um em cima do outro, porque eles já sabem que um monte de gente vai desmarcar, quer dizer, não vai e não vai avisar, né? Então, eu acho que isso é super importante aí, a questão de discriminar mesmo. E é o que eu disse, pode ser geral, tu não precisa, tu pode negociar isso com cada um dos clientes. E com relação à antecipação, não seria interessante tu trabalhar com mais de 24 horas. Né? Claro. Existe hoje um consenso jurídico que se tu tem que me avisar com 48 horas de antecedência, 50 horas de antecedência. Não, vem se entendendo hoje que 24 horas é o prazo razoável com relação a isso. Mais do que isso, já pode ser considerado uma cláusula temerária, uma cláusula que corre risco de ser anulada na justiça. Legal. Tu tem que colocar no teu contrato o prazo de validade do contrato. Vai ser um contrato de 3 meses, vai ser um contrato de 1 mês, vai ser um contrato de 6 meses, contrato de 1 ano. Tu tem que colocar a cláusula determinando se o contrato vai se revalidar automaticamente ou se vai ser feito um novo contrato com relação a isso. Eu gosto da ideia do novo contrato porque tu pode ir ajustando o contrato exatamente nesse ponto que tu falou. Tem algumas coisas que só a prática vai te mostrar como é que tu vai poder adequar o teu contrato. Então, a ideia de tu poder depois rediscutir o contrato é interessante nesses pontos. Legal. Eu gosto nos contratos, principalmente com o advento do novo CPC, que permitiu isso, colocar uma cláusula nos contratos que já preveja a hipótese de conflito no contrato. Porque, antigamente, quando tu tinha uma hipótese de conflito no contrato, para te resolver essa hipótese de conflito no contrato, tu tinha que ir para o judiciário. Tu pode incorporar no teu contrato uma cláusula dizendo, olha, criar mecanismos de solução do conflito em relação àquele contrato. Houve problema de tal coisa, como é que isso vai ser resolvido no próprio contrato? Tu vai criar todos os critérios. Tipo, aconteceu tal situação, reclamações em relação às cláusulas tais a tais do contrato, etc., encaminhar por e-mail com antecedência, vai ser analisado isso, vai ser dada uma resposta a respeito disso, tentar sempre buscar uma solução do conflito sem que tu tenha que ir ao judiciário. Legal. Então tu vai tentar criar uma cláusula de consideração no teu contrato. Eu costumo colocar uma cláusula padrão com relação a isso, em relação a determinados negócios, a setores, né? Então eu tenho uma cláusula para a indústria, eu tenho uma cláusula dessa para situações, para a indústria menor, que tem várias pessoas trabalhando, aí tem um corpo maior para te conseguir solucionar. Às vezes eu consigo até criar um mini tribunal dentro da própria empresa e cliente para resolver a situação sem tu ter que ir para o judiciário. Legal. O judiciário é um órgão eficiente, mas ele é muito demorado. Então, para as empresas, a demora do judiciário não é interessante. Legal, entendi. O Luiz Augusto está dizendo assim, que para quem presta serviço, né, o ideal seria ler pelo menos uma vez o Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu confesso que eu nunca li e eu adoro ler manual, que é uma das coisas mais chatas que tem, mas eu adoro. Eu recebi um produto, sei que você também gosta, né, Rodrigo? De ler manual. Eu gosto. Mas assim, gente, lê o Código de Defesa do Consumidor, mas tá aí uma dica super legal. A gente tem 4 minutinhos para encerrar essa live aqui e ela vai ficar gravada, eu vou deixar ela aqui. Mas, Rodrigo, eu queria te pedir, na verdade, mais uma gentileza. Tu topas depois fazer um resumo no sentido dos pontos, desses tópicos que você falou, que seriam interessantes de você ter num contrato, de forma muito
Sim. assim, muito rápida, muito clara, só para a gente depois disponibilizar para o pessoal que acompanhou aqui com a gente, para que eles possam fazer os próprios contratos. E, claro, sempre buscar a orientação de quem entende do assunto, né, de um advogado, porque aí eu acho que a gente diminui muitos riscos, né, de ambas as partes. Com relação à defesa do consumidor, se não for ler inteiro, lê pelo menos até o artigo 29. Tá bom. Vale muito a pena. Vou tentar. Olha, queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Obrigada pela participação, pelas repostagens, pelas perguntas. A gente espera, né? Eu espero que nós tenhamos esclarecido, pelo menos para mim, foi muito, muito bom. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, sempre muito claro, muito objetivo. Eu gosto muito da área do direito, eu acho super complexa, tem coisas que eu acho chatas no sentido de que, como assim só o juiz define o que é força maior, né? Mas, enfim, eu acho que você consegue trazer para a gente isso de forma muito, muito clara, muito bacana. Então, muito, muito, muito obrigada em nome aí da educação física toda. A gente não está aqui vendendo nada para ninguém, né, Rodrigo? Nosso objetivo é justamente ajudar os profissionais, né? Nessa fase aí tão difícil. Sei que tem academias fechando, colegas passando por dificuldade no trabalho. Então, a nossa ideia aqui foi só ajudar, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. É um prazer bater um papo sobre contrato, sobre a vida, sobre exercício. E me coloco à disposição de vocês. Eu criei um canal no YouTube, que é o meu nome, Rodrigo Machado Corrêa. Já tem uns 12 vídeos, todos eles sobre pandemia. Massa. Desde as questões contratuais, as questões de locação. Então, tá bem explicado as coisas. São uns vídeos um pouco longos, as pessoas estão reclamando que meus vídeos são longos, mas eu gosto de vídeo longo. Legal. É isso. Mas eles são bem completos, no sentido de o que fazer, como fazer, o que aconteceu, etc. Então, passa lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha nisso. Rodrigo Machado Corrêa. Isso, Rodrigo Machado Corrêa. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, Rodrigo. Beijo em toda a família aí na Grace e no Jordano. E até uma próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Obrigada.